Pessoal, abro esse vídeo mostrando o fracasso da tentativa bolsonarista de convocar uma manifestação espontânea agora à tarde na Paulista pela liberdade de Jair Bolsonaro e pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, pessoal, os bolsonaristas se reuniram na Paulista ali, tentaram levar uma quantidade grande de pessoas para as ruas, se mobilizarem no grupo do WhatsApp, porém foi uma vergonha histórica, pessoal. Só atrapalharam a vida das pessoas que estavam passando pela Avenida Paulista, que tinham que ficar desviando dos gados que estavam enfileirados em frente ao MASP. E após isso, eles se dirigiram em carreata para outro local para fazer discursos de ordem contra o ministro Alexandre de Moraes. Olha só as imagens. Agradeço demais. Obrigado. Reparem na mixaria de gados. Os influenciadores do Brasil, agradeço principalmente a... E eles estão pedindo para a população buzinar, buzine se você é fora Lula, se você é fora Moraes, e ninguém buzina, reparem. Agradeço Olha de só, coração aberto, que vergonha agradeço o alheia. movimento Fora Lula e Fora Moraes. Agradeço... Perto da quantidade de carros que tem, 2 ou 3 buzinas só aparecem. É uma vergonha. E é claro que a bandeira dos Estados Unidos não poderia faltar, né? Bons patriotas lambibotas de gringo que são. Eles ficaram na Avenida Paulista por cerca de 1 hora, vendo que não conseguiam nem buzinas e nem apoio da população que passava por ali, todo mundo passava direto. Eles se dirigiram então para outro local, onde mais gados esperavam, onde fizeram discursos de ordem contra Hugo Mota, contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o presidente Lula. Olha só a patifaria, a vergonha que esses caras passaram. Faltam a anistia, ou vocês hoje faltam a votação do impeachment, ou vocês vão se colocar no esgoto da história com Alexandre de Moraes! Que coisa ridícula, né, pessoal? Os caras não cansam de passar vergonha, mesmo se articulando nos grupos de WhatsApp, conversando entre eles ali, mesmo assim os gados não vão. Se vocês repararem bem, aí tem umas 30 pessoas no máximo. Ou se está ao lado do demônio, e o demônio, todo exorcismo você tem que falar o nome do diabo, e o demônio se chama Alexandre de Moraes, e quem não exorcizar esse demônio é parte demoníaca do inferno! Verdade! Fora Alexandre de Moraes! Cena ridícula, né, pessoal? Aconteceu em São Paulo. E hoje também no Congresso Nacional tivemos 2 cenas bem curiosas. Primeiro, Sóstenes Cavalcante pedindo desculpas a Hugo Mota por ter dito que havia firmado acordo com ele em prol da anistia para que a Câmara fosse desobstruída. Segundo Hugo Mota, não foi feito nenhum acordo, porém há informações circulando pelos bastidores, inclusive foi divulgado no Globo News que teria um acordo firmado entre os líderes e Hugo Mota de pautar na semana que vem o fim do foro privilegiado. Por enquanto, o único fato que temos é que os bolsonaristas tiveram que sair do Congresso Nacional e Sóstenes pediu desculpas a Hugo Mota por ter feito a coletiva de imprensa dizendo que Hugo Mota havia concordado com as pautas bolsonaristas. Outro que também teve que pedir perdão, pessoal, foi esse cara aqui, ó, o Magno Malta, que ontem gritava e dizia: ninguém me tira daqui da mesa diretora do Senado. Inclusive ele se acorrentou na mesa do presidente do Senado e hoje, como vocês podem ver na imagem aí, estava abraçado com o presidente, pedindo desculpa, dizendo que estava doidão no dia de ontem quando se acorrentou à mesa do Senado. Dá pra acreditar, pessoal? O clima está tão ruim para eles que o próprio Ciro Nogueira, senador da base bolsonarista, deu entrevista ao Globo News dizendo que os bolsonaristas protagonizaram cenas lamentáveis ontem no Congresso e no Senado. Ele disse claramente que a bancada passou do limite. Olha só. Como parlamentar experimentado, o senhor acredita que está na hora de começar a refletir e ter alguma punição ao que Ulisses Guimarães chamava de bancada do hospício? O Pedro Figueiredo trouxe aqui a informação. O presidente da Câmara foi impedido de chegar à cadeira por um deputado que botou a perna, atravessou a perna e falou: daqui você não passa. Sim, não está na hora de começar a punir, repito, usando os termos do Ulisses Guimarães, a bancada do hospício? Não chegou a hora, não, já passou da hora desse tipo de comportamento ser punido. E esse tipo de comportamento nós vemos aonde? Nos extremos. Né? Só que acontece que depois que acontecem esses problemas, esses extremos que hoje se matam, se unem para defender esses malucos. E isso não pode mais acontecer na nossa democracia. Né? Você vê que depois vão para o Conselho de Ética e fazem os acordos lá na calada da noite para defender e inocentam essas pessoas e fica por isso. Eu acho que já passou da hora de nós punirmos esse tipo de comportamento, seja na Câmara ou no Senado. Tá aí o que disse o ex-ministro de Jair Bolsonaro e integrante inclusive da base bolsonarista no Senado, disse que foram cenas lamentáveis e que passou da hora desses golpistas serem punidos. Quem diria, hein, pessoal? A situação está mesmo feia para esses caras.
Agora trago um trecho para vocês da entrevista do presidente Lula à revista Reuters, no qual ele disse que nos últimos 2 anos o Brasil já abriu mais de 398 mercados pelo mundo para produtos brasileiros, que o governo retomou laços de antigas amizades de antigos parceiros comerciais, além disso criou novas relações e abriu as portas do Brasil para o comércio internacional. Ações essas, pessoal, que agora dão frutos graças à taxação norte-americana sobre o Brasil. O Brasil agora precisa utilizar esses mercados que Lula abriu de comércio internacional para contornar as taxas de Donald Trump. Olha só o que disse o presidente Lula. O nosso comércio cresceu muito. Só para você ter ideia, em apenas 2 anos e meio, nós abrimos 398 novos mercados para o Brasil. Eu vou repetir. Em apenas 2 anos e meio, nós abrimos 398 novos mercados para o Brasil. É importante você saber de uma coisa. Em apenas 2 anos e meio, eu já me reuni no Congresso com os 54 países africanos da União Africana. Eu já me reuni com a União Europeia. Já me reuni com a CELAC, 33 países, que a União Europeia, 27 juntos. Já me reuni sozinho com a CELAC. Já me reuni com o CARICOM. Já me reuni com a China, com o Japão, com o Vietnã. Vou me reunir com a Indonésia, vou me reunir com a ASEAN, vou me reunir com a Malásia. Sabe, agora mesmo, dia 24, o meu vice-presidente Alckmin estará viajando para o México. O Brasil vai lá oferecer oportunidade para o México para vender e para comprar. É assim que funciona o mundo. É assim. E é por isso que eu defendo o multilateralismo. Só para você ter ideia, em outubro eu vou participar do Congresso da ASEAN. Tá? São 10 países, eu vou lá para tentar vender as coisas boas que o Brasil produz e para tentar comprar as coisas boas que ele produz. Tá aí, pessoal. O presidente Lula mostrando que trabalhou muito nos últimos 2 anos, mostrando todo o resultado das relações comerciais estabelecidas por ele, a retomada dos laços antigos comerciais com diversos países e a criação de novas relações, tudo isso que se mostra agora extremamente necessário graças à taxação de Donald Trump. O presidente Lula consegue então abafar um pouco dos efeitos dessa taxação norte-americana sobre o Brasil. E mais, como vocês viram aí, ele anunciou que fará novas viagens buscando novas relações comerciais para o nosso país. Por isso que eu digo para vocês, esse é o verdadeiro patriota. O presidente Lula ficará marcado nos livros de história por toda a sua luta pela soberania do Brasil, por toda a sua luta para que o Brasil não sentisse essas taxações de Donald Trump e também dando um exemplo de patriotismo e de grande estadista que ele é. O que vocês acham? Deixe sua opinião aqui abaixo. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para vocês, um vídeo rápido. Então deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Logo mais eu volto com mais notícias aqui para vocês e a gente se fala. Então se inscreve aí, deixe seu like, compartilhe a informação. Se quiser fortalecer de forma financeira, o Pix é esse que está aí na tela. Logo mais a gente se vê.